Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá! Isso acontece. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Nosso convidado de hoje é o Dr. Gaspar Lisboa Neto, médico infectologista do Hospital de Clínicas de Itajubá. Vamos falar sobre a importância da vacinação contra a gripe em época de pandemia. Você pode participar deixando a sua pergunta pela nossa live ou então pelo WhatsApp 991049088. Muito bem, deixa eu dar aqui bom dia para o doutor Gaspar Lisboa Neto. Bom dia, doutor Gaspar. Olá, bom dia, Nilda, bom dia a todos. Prazer, querido. estar aqui de volta. Nossa, estou pedindo há tanto tempo a sua volta aqui. Então, antes da gente começar a nossa prosa com o Dr. Gaspar Lisboa Neto, lembrando que o programa é uma criação do meu eterno patrão Sebastião Rieira e Dr. Rodolfo Cardoso, diretor-geral do Hospital de Clínicas de Itajubá. O objetivo é levar a comunidade de Itajubá, e agora a gente fala para o mundo todo, temas relacionados à saúde e bem-estar, sempre com respaldo científico. Muito bem, doutor. Então vamos aí falando da vacinação contra a gripe. Parece que todo mundo esqueceu, doutor. Então, Nilda, da importância dessa vacina. Sim, é importante, né, a gente falar um pouco sobre a vacina da gripe justamente por conta dessa questão, né? A gente realmente tem visto já, isso não é de hoje, né? Já de alguns anos para cá, uma procura menor para a vacina da gripe, tá? Claro, a gente entende que a gente está numa situação de pandemia da Covid, né? E as situações são todas voltadas para a Covid, mas é extremamente importante, né, que a população se vacine contra a gripe também, porque é uma doença que também pode levar algumas complicações sérias e nos grupos de risco, né, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, e que a vacina é tão efetiva, né, para poder evitar justamente essas complicações, né? Doutor, o fato de não tomar essa vacina contra a gripe, ela pode também impactar o sistema imunológico? Sim, na verdade, o que acontece? A vacina, toda vacina, ela vai fazer essa medida, né? Ela vai estimular o sistema imunológico para fazer a proteção, né? Produzir anticorpos, né? Que a gente fala, mais ou menos que nem a gente conversou da Covid, né? Certo. Ela vai fazer um tipo de imunidade imunológica, um oral primeiro de anticorpos, depois celular, e vai fazer, então, a proteção contra a infecção e, sobretudo, sobre as formas graves da gripe, né? Então, assim, não é que tenha um impacto da parte imunológica, né? Ela vai realmente fazer a indução, estimular a pessoa que toma a vacina a produzir os anticorpos e ficar protegida contra essas formas mais graves, né? Então, por isso que é a principal ferramenta, vamos dizer assim, para fazer a proteção contra esse vírus, né? O doutor Gaspar, a gente está falando do vírus, é H1N1 ou é outra cepa que apareceu? Então, isso é interessante a gente falar, porque o vírus da gripe, na verdade, ele tem dois tipos de vírus, né? A gente fala que o tipo A e o tipo B, né? Existe um outro tipo C, que é um tipo bem mais raro, não é o tão comum que circula no nosso meio durante esses períodos sazonais, né? Que ela tem esse problema, esse perfil sazonal, né? Então, a gripe, geralmente, ela tem uma incidência durante todo o ano, vamos dizer assim, né? E ela aumenta justamente no período frio, né? No período do inverno, né? E é aí que entram as vacinas, né? E as gripes, geralmente, o que ela circula no nosso meio, né? Na maioria das vezes é a influenza do tipo A, né?
E é do tipo, as duas cepas, vamos dizer assim, mais comuns é H1N1, que é aquela desde lá de 2009, né? Mas que ela já tem outro contexto agora. Na verdade, em 2009 teve a questão da pandemia do H1N1, mas agora a gente sabe que à medida que as pessoas foram tendo contato com esse vírus, as pessoas foram se adaptando a esse vírus. Mas mesmo assim, ainda é importante se vacinar, né? Mesmo assim, ainda é importante se vacinar. E uma outra cepa do tipo A, que é a H3N2, também que está contida, inclusive, nas vacinas, né? Então, ela vai ter H1N1 e H3N2. Então, e uma cepa do tipo B. Tá bom? Por isso, vacina trivalente. Doutor, o fato da pessoa tomar a vacina contra a gripe vai diminuir o risco de contrair outro tipo de doença, como o corona? Então, na verdade, assim, a vacina da gripe, ela tem... A ideia da vacina, ela tem vamos dizer assim, ela tem dois objetivos, né? Vamos dizer assim. O primeiro objetivo agora, oficial, né, o que a gente fala da questão da pandemia, é justamente reduzir a sobrecarga no sistema de saúde, né? A gente sabe que a gente está operando em níveis, né, elevados, isso não só aqui na cidade, mas em todo o país, né, na capacidade máxima. E a gente sabe que a gripe ela é uma causa importante da síndrome respiratória aguda grave, que é a mesma síndrome, vamos dizer assim, não é mesma não, vamos dizer assim, mas é uma síndrome que também a Covid pode promover, né? Que é a forma de indicação das internações, né? E segundo, a proteção individual, né? Então, você vai ter a proteção individual da pessoa, justamente dos grupos de risco, para ter as complicações desse vírus, né? Agora, a vacina em si, para proteção para outros vírus, o que acontece? O que acontece, doutor? Assim, existe uma situação que é chamada de... É como se fosse chamada de uma forma chamada de imunidade heteróloga ou proteção heteróloga, sabe? Isso acontece quando a gente se vacina com outras vacinas que não estão voltadas especificamente para esse vírus. Por exemplo, a vacina da BCG faz esse evento, a própria vacina MMR, que é sarampo, cachumba e rubéola, também faz esse evento. E agora, ultimamente, provavelmente, né, isso logicamente precisa de mais estudos, né, mas provavelmente a vacina de influenza, como ela vai ativar, como eu falei, a parte do sistema imunológico, o sistema imunológico inato, né, que é aquele que é o global, que é o geral, que não identifica qual que é o agente que está entrando no nosso organismo, a vacina da gripe ela vai fazer isso. Então, teoricamente, ela pode reduzir sim um pouco o risco de contrair outras viroses respiratórias. Que bom. Tá? Existem estudos, um estudo, na verdade, retrospectivo, que é um estudo que avaliaram uma série de pessoas que tiveram Covid, e eles avaliaram que essas pessoas que foram vacinadas com a gripe, elas tiveram uma redução. É uma redução pequena, claro. Acho que é bom deixar claro, né, que não é uma vacina que vai proteger 100% para a Covid, ela não é uma vacina para a Covid, né, mas ela sim tem um impacto, sabe? Então ela pode reduzir um pouco, sim, o risco da pessoa contrair outras viroses respiratórias. Doutor, o fato de muitas pessoas estarem deixando de tomar a vacina contra a gripe. Será que é porque ela já se sente assim, protegida porque já tomou a vacina do Eu não sei, corona? eu acho que pode ser será? isso. Eu acho que a questão da informação, acho que é muito importante, porque é uma vacina que é importante, ela tem o seu papel na prevenção das doenças infecciosas respiratórias. Mas é uma vacina que, às vezes, a gente meio que não fala muito sobre, né? A gente não vê muito, né, em mídia, tendo isso, né? Então, por isso que é importante esse papel, né, de vir conversar sobre a vacina e informar a população do benefício dela, né? Eu achei ótimo, principalmente para mim, que até hoje não fui tomar vacina. Sim, tinha esquecido. Pois é. Tá vendo? Exatamente. Ô, doutor, a partir de que idade a gente pode tomar essa vacina? Na verdade, assim, a gente tem a vacina, vamos falar pela vacina essa do posto, né, do SUS, né, ele tem critérios para vacinar, né? Então, assim, na verdade, essa vacina ela é, vamos dizer assim, ela é voltada para as populações de grupos especiais. Teoricamente, qualquer pessoa, vamos dizer assim, acima de 6 meses de idade pode tomar já a vacina de gripe. Ah, é? Isso, tá? O problema sim, a partir de 6 meses de idade. Mas
os grupos vacinais, a gente pode até falar quais são os grupos, né, que são contemplados, né, pela campanha nacional de vacinação de influenza, né, são aqueles que podem, têm o direito e devem, né, ir procurar o posto de saúde e a UBS para se vacinarem, né? Ok. Tá bom? Bom, vem uma pergunta aqui, lá do Rio de Janeiro, doutor Núbio, médico em nutrição. Tem 2 perguntas aqui. Qual o intervalo entre a vacina de Covid e da gripe? Tem intervalo entre uma e outra, doutor? Boa pergunta, tem sim, tá? Isso é estipulado pelo PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunizações. E o que eles orientam são 2 semanas, ou 14 dias entre uma dose e outra. Por exemplo, se a pessoa se vacinou contra a Covid, ela precisa aguardar 14 dias para se vacinar contra a vacina de influenza gripe, tá? Ou se ela vacinou pela vacina de influenza, ela precisa aguardar 14 dias para tomar a dose da Covid. Então, sempre 14 dias. Ah, tá. Ele está perguntando, então não pode tomar na mesma semana a da Covid e a da gripe. De preferência não. Tem que guardar esse intervalo de 14 dias, tá? Entre uma e outra. Ah, ok. Tá aqui. O Wendel, lá de Curitiba, está mandando um bom dia para nós. Aí, Isaac Andrei, bom dia. Por que a vacina da gripe é vetada ao agente funerário? Agente funerário? Eu tô achando tão engraçado. Não, é para todo mundo. Não, na verdade, assim, quais são as indicações para a vacina da gripe via SUS, né? Então, a gente vai... Vamos já... São os pacientes que têm extremos de idade, então são todos os pacientes... Todas as pessoas, né, acima de 60 anos e as crianças, que são os menores de 6 anos, isso, isso pelo posto, tá? Os pacientes que são portadores de comorbidades, né, então os pacientes que têm desde doença neurológica, doença cardiovascular, diabetes, doença renal crônica, doença hepática, né, esses pacientes eles devem ter o direito e devem ser vacinados, né? Os pacientes que têm algum tipo de imunodepressão, queda de imunidade, seja por doença ou por medicamentos, né? A gente sabe que tem pessoas que usam medicamentos, né, corticoide, medicamentos imunossupressores, né, e pessoas que têm doenças, né, doenças reumatológicas, doenças neoplásicas, né, enfim, e esses pacientes eles podem e devem tomar a vacina, né. Os pacientes obesos também, tá? Eles podem tomar a vacina com MC acima de 30, né? E ainda contempla agora os profissionais da área da educação, né? Também podem ser vacinados, né? Para gripe. As pessoas restritas, né? De liberdade, né? Então, né? As pessoas também podem, né? Serem vacinadas. E as pessoas dos transportes também está no nosso no PNI. Transporte? Transporte público, tá? Que trabalha caminhoneiro, motorista de ônibus, também eles podem ser vacinados doutor, também. Mas a pergunta do Isaac, então, faz sentido. Eu acho que ele trabalha como agente funerário. Eu acho que é mais a questão, não somente pelo agente funerário, eu acho que é mais a questão desses outros grupos. Se ele tiver incluído nesses outros grupos, né, da idade, comorbidade, né, enfim, ele teria a indicação, né? Tá. Porque esses grupos são geralmente as pessoas que têm um risco maior de ter doença grave, né? Então, por isso que é o racional disso, né? Então, tá. O doutor Núbio está agradecendo esclarecimento, tá? Obrigado. Desejando saúde aqui para todos nós. Outra coisa que a gente deve salientar, o doutor, a vacina contra a gripe, ela pode ocasionar alguma reação? Então, são reações bem raras, tá? E são reações muito leves, tá? O que a vacina pode dar? Ela pode dar, geralmente, reação local. Então, por exemplo, dor no local da punção, né? Da picada. Pode dar um pouquinho de irritação local. Então, o local pode ficar um pouco avermelhado, um pouco dolorido. E algumas pessoas podem ter febre, dor no corpo e dores articulares. Geralmente, nos primeiro ou segundo dia da vacina, é o mais comum, tá? Não é todo mundo que tem, tá? Mas pode acontecer,
E agora, reações graves são raríssimas. Ah, tá. A nossa ouvinte está perguntando se existe contraindicação para vacina da gripe, como reação anafilática. Sim. Se a pessoa tomou a vacina da gripe em algum momento e teve alguma reação alérgica grave, que é esse tipo de reação, a reação anafilática, né? Ela não deve tomar. Isso é a única contraindicação que existe da vacina da gripe. Então, são reações alérgicas graves, que são reações anafiláticas, né? Que são reações gravíssimas, que é associado à queda de pressão, né, o edema de glote, né, que é o angedema, né, a parada respiratória. Então são casos bem mais graves. Não é qualquer tipo de alergia. Se for uma alergia leve e moderada, não é contraindicado. Também não existe mais a questão de contraindicação ao ovo, tá? Que era uma coisa também que perguntavam muito. Mesmo. Perguntavam muito. Isso realmente teve algum tempo atrás. Se a pessoa tinha uma alergia ao ovo, isso também já foi postergado. Então, a própria OMS, as próprias, né, organizadoras, né, os comitês, né, que falam sobre a resposta à vacinação já retirou isso. Então é só se a pessoa teve alguma reação alérgica grave a alguma dose da vacina, tá, da influenza. O doutor Gaspar, as campanhas contra a gripe, normalmente elas tinham como foco somente o idoso. Mas a gente está vendo agora também que eles começam a mostrar importância também para as crianças. Sim, exatamente. Isso é o contrário. O que a gente não costuma ver muito na Covid, né, fazendo um paralelo, a gente costuma ver muito na gripe. A influenza é uma doença de alto potencial de gravidade em crianças, né? Então a gente sabe, principalmente as crianças menores, né, que 6 anos, né? E quanto mais nova for a criança, maior o risco dela desenvolver formas graves, né? Então, sim, ela pode levar a criança à hospitalização, pode levar a criança a ter complicações secundárias, né? Que são as complicações, as infecções bacterianas que podem acontecer no paciente que desenvolve um quadro grave de influenza, né? E a própria influenza, a gripe por si só, ela pode causar, né? Causas graves. Então é muito importante que as Pode vir a óbito, doutor? Pode, infelizmente. Então, se a pessoa tiver uma forma grave da influenza, né? Ela pode vir a óbito, inclusive tanto por questões diretas ou indiretas do vírus, né? O próprio vírus pode provocar a pneumonia grave, né? E ele pode abrir portas para a pessoa ter uma infecção secundária. A gente fala uma pneumonia por bactérias bem agressivas, Staphylococcus aureus, né? Então por isso que a vacina é extremamente protetora, né, nessa faixa, né? Então precisa vacinar. As crianças também, Nilda, quando elas vacinam pela primeira vez, elas tomam 2 doses da vacina, tá? Quando elas estão crianças abaixo de 9 anos de idade. Então, elas tomam 2 doses com intervalo de 1 mês, na primeira vez. Agora, quando é reforço é uma dose só anual, tá bom? Ô, doutor, tem mais alguma colocação que o senhor queira fazer sobre a vacina H1N1, que eu não tenha feito, que às vezes a gente deixa passar? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem é essa, que as pessoas procurem se vacinar, né? Procurem informação no próprio site da prefeitura. Eu acho que o site da prefeitura está bem legal nessa parte, está bem informativo, então eles colocam as indicações bem claramente, colocam os locais da vacinação, os horários, tá? E para as pessoas procurarem, porque ela é benéfica, né? Então a gente vai ter um benefício tanto para a pessoa como para a comunidade, né? Então a gente pensar também nos outros, né? Verdade. Pensar na gente também, né? E no serviço de saúde, né? Para não ter a sobrecarga, enfim. Então isso é muito importante que as pessoas procurem. É uma vacina segura, né? Procurar sem medo se vacinar, tá bom? As reações são leves, como a gente falou, e são raras, são incomuns, né? E pode procurar. Eu, inclusive, pedi à secretária de comunicação para poder me enviar aqui no meu zap, mas ela não abriu atentos locais de vacinação, doutor, contra a gripe. Eu acho que são vários. Eu estive olhando esses dias no site, tem uma tabela grande falando os locais, as UBS, os horários, tudo correto. Eu acho que as pessoas podem procurar no próprio site. Então tá. E ali tá bem informativo. Tá? Quem mora em bairro é mais fácil, é só chegar no postinho também, e perguntar, sim, não é? Claro.
Ô, doutor, mas vamos falar agora aqui da Covid, para a gente encerrar o nosso programa. Tá. Como é que está o quadro hoje, doutor, em Itajubá? O quadro ainda, tanto em Itajubá quanto no Brasil, ainda é um quadro preocupante, né, Nilda? A gente não está no momento de relaxamento, nós não estamos nesse momento ainda. A gente ainda tem muita internação no hospital, tá? Tanto de pacientes de fora como pacientes da cidade, então a gente tem pacientes chegando. O perfil é muito parecido. Nós estamos num perfil muito parecido com o do ano passado, daquela época de agosto, setembro, né? A gente parou num patamar muito alto, sabe? E assim, a gente tem. As pessoas precisam ter essa consciência, né, da proteção, das medidas de proteção, do distanciamento, do uso de máscaras, da lavagem de mãos, do ambiente, né, de permanecer em ambientes bem ventilados, embora a gente sabe que estava no inverno, mas é muito importante ter isso. Abrir né? tudo. Porque a ventilação é muito importante no controle da Covid, entendeu? E assim, não é um momento de relaxamento ainda, e de maneira nenhuma, tá? Então a gente precisa muito, mas muito mesmo de todos, né? Da contribuição de todos, né? Ô, doutor, qual que é a taxa de ocupação de leitos de UTI hoje lá no nosso... As taxas são altas ainda, são acima altas? de 90%, né? Na cidade de Itajubá inteira, né? A gente trabalha ainda numa sobrecarga, tá? De leitos, ainda tem a parte de sobrecarga de pessoal, as pessoas estão trabalhando desde do ano passado, né, nessa situação, e os pacientes ainda mantêm o mesmo perfil, viu? São pacientes bastante graves. A gente tem uma redução de taxa relativa de idade de internação, taxa porque você está vendo muito pacientes mais jovens internando. Idade produtiva. Exato. Então, assim, a nossa maioria dos pacientes tem abaixo de 55 anos. Nossa. Entendeu? A maioria dos pacientes internados, entendeu? Isso mudou muito do ano passado para cá, né? Acreditamos que com as medidas de prevenção, com a intensificação das medidas de prevenção e com a vacinação, à medida que ela vai adiantando, né, nas faixas etárias, isso vai caindo, né? Então, a nossa esperança é essa, né? Porque essa moçada que sai muito para trabalhar, essa moçada que sai muito para balada. Sim. Então, eu sei que é complicado, é muito difícil, né, a gente falar isso, mas assim, não é um momento ainda, né, para sair, não é um momento para se aglomerar, isso não, de maneira nenhuma, né? Nós estamos num patamar muito alto ainda. Trabalho, realmente a gente não tem como, né? As pessoas às vezes têm que trabalhar, as pessoas ganhar o dinheiro, né? Ter o dinheiro do dia, né? Para subsistência, enfim. Mas assim, se protejam, né? Pelo menos usem máscara, evita aglomeração, ventila o ambiente onde está, entendeu? Então, se medir essas medidas já ajudam bastante, né? Até esperar a vez de ser vacinada. O Isaac, aquele que trabalha no setor de... Como é que é mesmo, gente? Naqueles carros funerários, ele está dizendo o seguinte: eu todo ano corro atrás para tomar. A minha pergunta foi porque todo ano é a mesma bateria de explicações. Uma vez que o agente está dentro do setor hospitalar, envolvendo com todo o pessoal da saúde, acha que deveria ser disponibilizado mais fácil. Aquele um que trabalha no carro funerário. Então, está aí feito, a gente pode mandar a sua colocação para o secretário de saúde. Não, com certeza. Assim, o ideal, a gente trabalha no momento ideal dele é vacinar todo mundo, né? Mas a gente tem a questão das peculiaridades, dos riscos, né? E a Secretaria de Saúde, enfim, os municípios recebem isso do PNI, do Programa Nacional, né? Então, elas cumprem a normativa do programa, né? Então, uma coisa... A Tereza Carolina Pinelli está aqui dizendo que ela foi aprovada para vacinar. Mas ela é professora e até agora não recebeu um comunicado. Os professores até agora não receberam mesmo. Minha filha também está nessa expectativa. Ô, doutor, muito se falou da variante indiana, agora parece que nem tanto, parece que esqueceram um pouquinho dela. Chegou a vir para Itajubá essa variante, doutor? Não, Itajubá não tem nenhum registro de variante indiana, tá?
No Brasil, tem alguns registros de pessoas que adquiriram essa variante, mas elas foram casos importados, né? Então, são pessoas que passaram pela Índia ou que foram em países onde essa variante já é predominante, né? E em alguns estados restritos, né? Então, ela, até onde, né, a informação nos chega, ela não é a variante predominante no nosso país. A nossa variante predominante ainda é a P1, que é aquela... que é a predominante gama, né, que ela mudou de nome agora, que teve origem em Manaus no ano passado, né, no fim do ano passado para esse ano. Essa ainda é a nossa variante predominante, inclusive aqui no município, né. Então, 90%, né, do país já é pela variante P1, né. Essa variante indiana é uma variante que tem realmente uma transmissão muito alta, sabe? Ela tem uma taxa de transmissão maior que a variante provavelmente maior que a variante P1, provavelmente, né? Porque a gente não tem um estudo comparando, mas maior que a cepa selvagem, que a gente fala que é a cepa original do coronavírus, né? E ela pode ter também uma potencial de escape imune, que a gente fala. Então, se as pessoas que tiveram coronavírus, elas podem eventualmente adquirir essa variante, e algumas pessoas, dependendo da taxa de vacinação, também podem. Por isso que é muito importante, Nilda, falar da vacina de Covid, das 2 doses, né? Tá? Então, todas as vacinas que estão aqui, só exceto essa da Janssen, que vai chegar agora, mas acho que vai ficar restrita só para capitais, mas a Coronavac, a Oxford, né, que é a AstraZeneca, a mesma Pfizer, que também tem algumas pessoas vacinando, elas são sempre de 2 doses. Então, as pessoas têm que tomar todas as duas doses para ficarem 100% protegidas. Tá? Isso vale para a variante indiana. A variante indiana, infelizmente, com uma dose só, existe um risco grande da pessoa se infectar, tá bom? Ô, doutor Gaspar Lisboa Neto, eu já tomei as 2 doses, já tive o coronavírus, já estou imune. Então, você já teve coronavírus, já tomou as 2 doses, você tem um grau de imunidade, sim, tá? Então, a sua chance, sempre lembrando, mesmo a pessoa vacinada, a pessoa que teve o coronavírus, coronavírus independente de ter sido, né, foi vacinada, independente de ter sido infectada pelo coronavírus, ela vai ter uma taxa de prevenção, mas as vacinas elas nunca vão prevenir 100%. Nenhuma vacina previne 100%, tá? Então, assim, existe um risco baixíssimo, mas existe de você ainda ser infectada pelo coronavírus, tá? Então, por isso que é importante, a gente só vai conseguir controlar isso quando a taxa de imunização estiver acima de 70%, né? Daí começa a redução, dá para começar a ter as liberações, né, das medidas de prevenção. Ô, doutor, outra coisa, agora é para terminar mesmo. O tema é polêmico, mas eu quero fazer só uma colocação. O presidente Jair Bolsonaro mandou fazer uma pesquisa científica para ver se é realmente eficaz o uso da máscara. Isto porque tem pessoas que ficam com a mesma máscara o dia inteiro, as pessoas deixam muitas vezes cair a máscara no chão, só faz assim e volta na boca, vai almoçar, coloca a máscara em cima da mesa lá no restaurante. A máscara realmente é eficaz, doutor Gaspar? Não, sem sombra, não tem dúvida quanto a isso. Isso já está muito bem estabelecido. Não tem dúvida que a máscara é eficaz para o coronavírus, né? Agora, a questão do acondicionamento realmente é importante. Você tem que acondicionar a máscara de maneira correta, trocar quando ela ficar úmida, quando ela ficar suja, né? Lavar a máscara de tecido diariamente, isso é importante, né? Mas isso são questões de manejo da máscara, né? Questões de boa prática, vamos dizer assim. Agora, a questão de efetividade, não tem dúvida. Tem vários estudos mostrando que a máscara ela funciona e reduz mesmo, nos locais onde elas foram implementadas, a taxa de transmissão comunitária. Né? As pessoas precisam usar máscara ainda. Né? Ainda precisam, né? Acho que a mensagem é essa. Então, tá aí, doutor. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver mais algum tipo de comentário para a gente poder encerrar. Então, gente, olha, podendo, fique em casa. Sim, o ideal, né? Podendo, fiquem e saiam só para as situações que realmente precisam sair, né? Só para essas situações. Mas se puder, fique em casa mesmo ainda. Doutor Gaspar,
as pessoas também estão cansadas já, né? Sim. Nossa, com a pandemia danada, o senhor crê que essa vacinação termina quando, doutor? Então, né, Nilda, é difícil a gente prever porque depende do insumo, né, que é a própria vacina, né? A vacina ela vai chegando aos poucos, né? Tem essa previsão de chegada de mais doses, né? De entrada de mais doses no país. E à medida que as doses vão entrando, ela vai sendo distribuída para a população, né? Porque o sistema de distribuição do país funciona muito bem, né? Então, à medida que a vacina chega aqui no país, ela é rapidamente distribuída para os locais onde devem ser vacinados. Então, depende muito dessa chegada, né, das vacinas, né? Vamos esperar para ver, né? Para ver pelo menos até semestre que vem, né? Para ver se já começa a ter a maioria das pessoas vacinadas, né? Para a gente ter o controle da pandemia, né? Ter algum tipo de normalidade, né? Depois. O Isaac está dizendo, eu estudo biomedicina. Então, no curso, muita coisa bate contra a realidade do que vivemos. Por isso, a pergunta, agradeço pelos esclarecimentos. Prazer, Isaac. Obrigado. Doutor Gaspar Lisboa Neto, prazerzaço ter você aqui de novo, querido. Prazer é meu, viu? Obrigado. E qualquer coisa, a gente volta. Qualquer coisa Tá eu falo com a Vicky. Voltaremos. Tá bom? Gente, é mesmo. Muito obrigada pela sua audiência, sua participação. Terça-feira tem mais HCI Saúde. Boa semana para todo mundo, com muita saúde e vacina, tá bom? Tchau, tchau.